Graça e paz. Aqui quem vos fala é pastor Marcos Félix, pastor da PIB do Grão-Pará, e eu me dispus a hoje falar ou iniciar uma conversa sobre a última intervenção de Deus na história da humanidade. A última intervenção de Deus na história da humanidade, é isso mesmo. A última intervenção de Deus na história da humanidade. Creia você ou não, Deus tem preparado a sua última atacada, ou seja, já está tudo pronto. A última intervenção de Deus na história da humanidade. Antes de eu ler um texto, que é o primeiro de muitos outros, eu creio que seja esta introdutória, eu quero dizer para você que quando você começa a estudar a palavra do Senhor e você começa a buscar em oração e também até ouvir outros pregadores sobre essa temática que fala sobre escatologia, apocalipse, o povo de Israel, corrupção, pecado, mudança de vida, ou seja, em suma, quando você começa a não só ler, mas estudar, ouvir e meditar, ou seja, ruminar em temáticas que tem a ver com os dias de hoje, porque a pandemia não é um fim, virão coisas piores para a nossa tristeza humana, mas para a nossa salvação é o apontamento da parousia, é o apontamento do Senhor Jesus que vai aparecer nas nuvens, e do Oriente e Ocidente todo olhar ou todo ser humano poderá contemplá-lo. Então, eu quero, como introdução, dizer algumas coisas importantes. Deixa eu ler um versículo primeiro, que está lá em Gênesis, e depois a gente vai começar a explicar. Essa semana a gente tem várias lives, né? Na quinta-feira eu tenho a live com a banda New Atos, que é uma banda de jovens que Deus tem levantado nessa geração, uma banda que tem a música cristã na veia e de jovens que são realmente separados, que buscam em Deus a adorá-lo. E nas outras semanas teremos outras lives, mas possivelmente todas as terças-feiras eu estarei falando aqui. Hoje eu farei uma introdução sobre esse tema tão interessante que tem chamado a minha atenção, que é a última intervenção de Deus na história da humanidade. Eu peço que você já compartilhe esse vídeo, você já convide os seus amigos, porque vai ser muito esclarecedor. Por quê? Porque tem a ver com o que nós estamos passando e tem a ver também com as coisas que vão vir após a pandemia. A vacina, por exemplo, eu tomei a vacina, mas a vacina ela não vai salvar. A gente é cauteloso e muita gente tem sido cautelosa com o uso de máscara, álcool em gel, mas esses também não pode salvar completamente. Mas vai chegar um momento que Deus vai dizer basta. Ele ainda não disse quando será. E essas profecias que você tem ouvido aí de muita gente, daqui a um mês, daqui a 2 meses, é tudo furada. Porque quando Deus dizer basta, você vai saber. Você pode ter certeza disso. Então, eu quero ler um versículo lá em Gênesis capítulo de número 6, que fala da corrupção geral do gênero humano. Gênesis capítulo 6, eu vou ler o versículo 5 tão somente. E aí eu vou fazer uma introdução bem rápida, um apanhado geral, para que você comece a construir o teu pensamento, para que você ganhe tempo em buscar na Bíblia interações, meditação, e possa construir, como eu já disse, o teu estudo segundo a própria palavra de Deus. Não achismos, não sofismas, mas sim segundo a
palavra de Deus. Então, assim, esse tema é um tema importantíssimo, que é a última intervenção de Deus na história da humanidade. Bem, diz assim, capítulo 6 de Gênesis, apenas o versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuadamente. Vou ler mais uma vez. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre toda a terra e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuadamente. Bem, eu quero trazer um apanhado para que você consiga já começar a raciocinar e orar nesse tema, porque os nossos dias, talvez a geração de ferro que está partindo, que são os meus avós, alguns pais, estão indo embora e agora a gente está criando a geração talvez Nutella, como diz um amigo meu, ou de vidro, ou de mimimi, que não pode nada, não consiga entender o tamanho das coisas que estão acontecendo. Porque os dias de hoje, no Brasil e no mundo, são inigualáveis. Mas eu quero dizer para você que virão dias piores do que estes. Deus vai dar basta à pandemia. Mas por que eu digo piores? Não para os que estão em Cristo, porque nós somos sabedores que Deus vai nos tirar de todo esse sofrimento, ainda que já estejamos vivendo parte dele, e aí é um outro tema para uma outra feita falarmos. Eu acho que eu já falei isso no meu canal, que pessoas estarão na hora do arrebatamento, crentes em Jesus serão levados, arrebatados, mas outros já estão sendo convocados por Deus, já tendo um encontro com Jesus também. Então, assim, o que eu quero dizer para você, de forma introdutória, é que quando você olha a Bíblia como um todo, você vê que todas as vezes que Deus interviu de forma ou por conta de corrupção, de maldade, de coisas terríveis, foi baseada na maldade que se multiplicava na humanidade, na terra. Nós aqui lemos o capítulo 6 e apenas o versículo 5, onde nós vemos logo depois, ou de um bom tempo depois de Adão e Eva caírem, que Deus vai trazer um dilúvio a partir de Noé, por conta de toda a maldade existente no coração do homem. Corrupção, inversão de valores, injustiça, esquecimento de Deus e uma série de outras coisas que a gente vai estar falando sobre isso. É um assunto polêmico, é um assunto plural, complexo, um assunto extenso, mas é muito importante abordar. Então eu gostaria que você já começasse o seu pensamento e na ideia de que Deus sempre interviu quando a corrupção ela globaliza de tal forma, mas quando essa corrupção começa a entrar na própria casa de Deus, na estrutura do povo de Deus. Ou seja, quando o próprio povo de Deus, John Wesley fala uma coisa muito interessante, abrindo um parênteses aqui, ou um colchete que seja, que a salvação nos tira do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro de nós. E aí o que acontece? Quando o povo de Deus ele começa a ser omisso, ele começa a achar bonitinho, quando ele não tem uma posição firme, direta, contradizendo
como uma piracema contra a maré, nadando contra a maré, ou seja, quando o próprio povo de Deus acha normal coisas erradas, injustiças, criações humanas e diabólicas, como dizer que alguém não nasceu homem ou mulher, ou dizer que a gente nasceu para matar o outro, quando direitos que Deus assim direcionou para a humanidade e o seu próprio povo começa a virar as costas para isso e se tornar também corrupto. Vou dar um exemplo muito grande nos dias de hoje. Nós temos um número enorme. Antigamente nós falávamos de divórcio no meio, fora do mundo gospel, evangélico, cristão. Mas se bobear hoje, o que tem de pastor, líder, diácono, crentes em Jesus que já foram casados diversas vezes, quando a própria Bíblia fala sobre o casamento, sobre o que Deus pensa sobre o casamento. O próprio apóstolo Paulo é usado para falar antes de se casar, mas se casar, o que fazer? Então, esse é um pontinho do iceberg. Então, é muito importante que você entenda que Deus, ele vai intervir agora de uma forma cabal, já prometida, que é a própria vida do Senhor Jesus. Quando isso acontecerá, só o Pai sabe. Mas a gente vai trazer nas próximas lives alguns exemplos a partir de Gênesis que apontam que Deus intervém de uma forma crucial, porque o próprio povo dele, ao invés de fazer diferença, estava se misturando. Você lembra de Daniel, quando ele vai para o palácio de Nabucodonosor e ele é obrigado a comer dos manjares do próprio rei, mas o que ele faz? Ele não come, ele não aceita. Quando Daniel também ele é colocado numa emboscada para sua própria morte, e ele também não aceita, ele continua fazendo o que ele sempre fez diante de Deus. E ele acaba indo para a cova dos leões. Os próprios seus amigos, quando foram ordenados a eles que adorassem a estátua de ouro, aquela imagem enorme que Nabucodonosor havia feito, eles também não se curvaram. Mas quando os servos de Deus, que são para fazer a diferença, se curvam diante do que o mundo já se curvou, ou se omite, ou se coloca em cima do muro, aí é um grande apontamento das coisas que nós vamos falar futuramente, e eu espero que você esteja atento, porque são muitas informações que eu não posso rapidamente colocar para você, mas que você possa também, diante de cada essa informação, procurar biblicamente, com oração e com pensamento em Deus, para que ele comece a abrir a sua mente para o que realmente há de acontecer. Lá no meu canal, no canal do Pastor Marcos Félix no YouTube, eu vou estar colocando algumas matérias que têm saído do que está acontecendo no mundo, as estações. Se você acha que nós vamos ter, de repente, um frio como tivemos no passado, talvez não. O que está acontecendo fora do nosso país, pessoas estão morrendo e algo além do normal está acontecendo no calor em alguns lugares. Então eu vou trazer algumas coisas que estão já acontecendo, outras que já aconteceram e outras que possivelmente vão acontecer. Eu não vou falar de necromancia, eu não vou falar de adivinhação, eu vou trazer o que a Bíblia diz que vai acontecer. Porque o que a gente vê aí é um monte de profetada, um monte de necromancia, um monte de adivinho, falando coisas que Deus não está dizendo, Deus não está falando, Deus não está mostrando. Mas pastor, como Deus pode ficar sem falar? Ele já ficou um bom tempo sem falar com o seu povo no período intertestamentário. Antigamente na nossa Bíblia, entre o Velho e o Novo Testamento, nós tínhamos 4 folhas ali em branco para representar esse período.
Não é porque Deus não fala que ele não esteja agindo, mas é importante você entender que Deus fala muito pouco. Você sabia que Deus fala muito pouco? Por quê? Porque ele ouve muito mais do que fala. É por isso que ele até nos direciona a sermos aptos a ouvir em primeiro lugar. E por que ele também fala muito pouco? Porque a palavra dele não volta vazia. Ele disse: haja luz, vai haver luz. Ou seja, basta uma só palavra do nosso Deus, a coisa vai acontecer. Ela não volta, antes ela cumpre o que ele disse. Então, que nós como filhos de Deus aprendamos como nosso Pai. Então, assim, vai haver uma última intervenção, uma intervenção cabal do Senhor. E para a gente poder dar continuidade, eu conto com você. Essa semana eu vou estar colocando tão somente a palavra introdutória dessa temática complexa, plural, difícil, mas que a Bíblia nos aponta. E a igreja não está alerta para isso. A igreja não está. São poucos os pastores que estão atentos para o que está acontecendo em Israel, para o que está acontecendo na política no Brasil e no mundo, para o que está acontecendo nas estações, para o que está acontecendo no tempo e no espaço. Fiquem alerta. Então a gente vai estar postando, eu vou estar postando aqui no Instagram a próxima live. Hoje foi só uma introdução, mas eu estarei, não vou adiantar nada agora não, mas na próxima terça-feira, se eu não estou enganado, ou antes, você vai ver aí no meu story que eu vou estar botando o tema, vou colocar primeiro o tema: Deus está trazendo a última intervenção na história da humanidade, e embaixo eu vou colocar o subtema, no qual nós vamos falar. É a primeira parte desse estudo, dessa palavra, que se você levar a sério, nós estamos começando essa conversa, você estará a salvo, porque você vai levar com mais seriedade, atenção, vigilância e principalmente oração, vigiar e orar daquilo que está por vir, Mas para aqueles que são de Jesus, continuarão fazendo assim justiça, e aqueles que não são, continuarão fazendo injustiça. Bem, eu sou o pastor Marcos Félix, pastor da PIB do Grão-Pará, uma comunidade em Nova Iguaçu, e quero convidar você a estar nos seguindo no Twitter, pastor Marcos Félix, no Instagram, que é @pastor Marcos Félix, e também no YouTube, pastor Marcos Félix, assim como o Facebook também. Deus abençoe você, um ótimo fim de noite. E o importante é que o leão da tribo de Judá, ele venceu, e ele tem uma finalização que já está descrita na palavra de Deus, que é a última intervenção de Deus na história da humanidade. Deus te abençoe, uma ótima noite, graça e paz.